Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo 73, Salmo de número 73. Hoje eu vou ler o texto e depois vou falar o tema, amém? Para não deixar o pessoal da mídia doido lá atrás. Salmo 73. Você está feliz de estar aqui essa noite? Estou muito feliz de poder estar aqui. Estive por 2 dias em Boston, lecionando no Carisma ali de Boston. No domingo eu estive na Lagoinha de Miami, compartilhando também a palavra. Mas é bom estar em casa, amém, irmãos? Muito bom poder estar de volta, principalmente para chegar e pegar aquela pichuchuquinha e dar um cheirinho nela, amém? Minha filha que está com 1 mês e 3 semanas, bom demais poder chegar e dar um cheirinho. Oh, delícia, amém, irmãos? Bebezinho é muito gostoso. Salmo 73, verso 1 diz: certamente Deus é bom para Israel, para com os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Porque eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos eles. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho é como um colar para eles, e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, e de sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo, o povo de Deus, se volta para eles e bebe das suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como é que Deus saberá? Terá o Altíssimo conhecimento? Assim os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Verso 13: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro eu sou afligido, e todas as manhãs sou como castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato, como um ignorante. Minha atitude para contigo era como de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tu me tomas pela mão, tu tomas a minha mão pela mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano o Senhor o meu refúgio, e proclamarei então todos os seus feitos. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Pode aplaudir o Senhor mesmo. Aleluia. Vamos orar, queridos. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Através da tua palavra, ensina-nos. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos instrua nessa noite.
para que enquanto a palavra é pregada, o Senhor fale conosco através da exposição da tua palavra. Que ao pregador dessa noite o Senhor conceda graça, que no abrir da boca dele somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, esse salmo levanta uma pergunta muito importante, e às vezes uma pergunta até incômoda para todos nós, a começar de mim que estou aqui em cima. E que pergunta é essa que esse salmo levanta? A pergunta que o salmo levanta é: onde está Deus quando o ímpio prospera? Ou, se Deus é bom, por que é que o justo sofre? Quantos já fizeram essa pergunta a si mesmos aqui? Quantos já se fizeram essa pergunta? Se Deus é bom, por que que a gente que é temente a Ele, por que que gente justa sofre? Ou se Deus existe, se Deus é bom, por que que o ímpio está prosperando? E existem alguns livros da Bíblia que trabalham essa temática. Exemplo, o livro de Abacuque, o livro de Jó, o livro de Malaquias. São livros em que o povo de Deus, ou o personagem Jó, se volta para Deus para questionar Deus. Deus, por que isso acontece? Que é o tema da minha mensagem. Pode colocar aqui agora o tema, por favor. Não se torne amargo com a prosperidade do ímpio. Por que que o ímpio prospera? Por que que o justo passa dificuldades? Irmãos, essa mesma pergunta assolou um dia o coração desse homem chamado Asaf. O escritor desse salmo não é Davi. Por incrível que pareça, Davi escreveu metade dos salmos que estão na sua Bíblia, meus irmãos. Mas esse salmo quem escreveu foi um homem chamado Asaf, ou pelo menos alguém da família dele. E se você não sabe quem é Asaf, eu queria lembrar você que Asaf é responsável por escrever, além desse salmo, outros 3. Ele é da descendência de um homem chamado Gerson. Ele é da tribo de Levi. E ele é responsável basicamente por estabelecer o coral de adoração dentro do templo de Deus. Então Asaf não é uma pessoa distante de Deus, não. Asaf é o responsável por liderar a adoração, né? Se eu fosse pegar uma pessoa do nosso contexto aqui, eu diria que o Asaf da nossa igreja é o pastor Samuca, meus irmãos. O Asaf é o pastor Samuel. Então, esse Asaf que dirigia a adoração no templo de Deus, que era um homem de Deus, que tinha proximidade com a presença de Deus, um dia se viu em um dilema. Ele começou a observar o mundo à sua volta e a maneira como os ímpios viviam e os dilemas que ele estava vivendo, e ele se perguntou: Deus, por quê? Por que que eu que estou aqui obedecendo ao Senhor, vivendo da forma como agrada ao Senhor, estou sofrendo, e quem ali está vivendo da forma mais desprezível possível, está prosperando e vivendo uma vida boa? Vocês estão comigo, irmãos? Ele está assim, diz o texto aqui, queridos. Em primeiro lugar, o texto diz que ele está nesse dilema, porque em primeira instância ele começou a invejar aquilo que os ímpios possuíam. Ele começou a olhar para a vida dele e perceber que na sua obediência a Deus lhe faltava muita coisa, mas a vida daquele que não obedecia a Deus tinha fartura. Ao invés de o ímpio perder, o ímpio prosperava. É óbvio que ele desconsiderou nesse momento o estado das pessoas ímpias em relação à sua relação com Deus, em relação ao seu relacionamento com Deus. Ele pensou só naquilo que o ímpio tinha. E olhando para as posses do ímpio, o texto diz que o coração do Asaf foi tomado de inveja. E ele não era uma pessoa que não era temente a Deus, ele era uma pessoa temente a Deus, dirigia adoração, mas olhando para as pessoas que estavam à volta dele, que não tinham relacionamento com Deus e estavam prosperando, ele disse: cara, eu estou aqui na casa de Deus, servindo Deus, e o negócio está difícil, e o meu vizinho, que não tem compromisso nenhum com Deus, comprou uma BMW. Vocês estão comigo, irmãos? Eu estou lá na igreja, vou no Hope, faço pacto, oro, jejuo, vou no GC, amém, irmãos? Tem alguém comigo aqui? Eita maravilha! Dou dízimo, oferta, e rapaz, para pagar as contas, tá tipo assim, não sobra nem um centavo.
o meu vizinho aqui, o rapaz é só bagunça, e trocou de carro de novo. O coração do Asaf estava tomado de amargura, porque em primeiro lugar, ele ficou tomado de inveja. O texto diz que em segundo lugar, irmãos, o coração dele começou a questionar Deus, porque ele olhou para os ímpios, ele percebeu que os ímpios tinham saúde física e emocional, enquanto ele, por servir a Deus, estava vivendo em constantes aflições. Então o Asaf começou a olhar para o ímpio e falou assim: cara, é impressionante, esse camarada não serve a Deus e não toma Rivotril para dormir. Esse camarada não serve a Deus e não toma ansiolítico. Esse cara não serve a Deus e não tem desgaste, não tem preocupação. Parece que o cara já nasceu bronzeado. O cara vive sarado. Eu aqui com a minha barriguinha lutando para perder meus 20 quilos. Tem misericórdia, Senhor. E o camarada todo fitness, todo bem, não tem doença, não tem enfermidade, nem precisa de Ozempic para emagrecer. Louvado seja Deus. E eu tô aqui tomando e o negócio não muda. Estou aqui no Ozempic. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, antes de sair de casa, minha esposa olhou para mim e falou assim: é vida, você tem que emagrecer mesmo, viu? Irmão, até minha esposa começou a dizer que eu tenho que emagrecer. Quando a sua esposa começa a dizer emagrece, a coisa tá feia mesmo, irmão. Aí o trem já desandou completamente, sim ou não, irmãos? Porque enquanto os externos estão falando, você repreende eles em nome de Jesus, amém? Está repreendido, Satanás está tentando usar esse irmão. Mas quando a sua esposa olha e fala assim: Zolata, a coisa está feia. Aí, meu filho. Mas o Asaf começou a olhar e falou assim: cara, não é possível. Eu não tenho saúde emocional, não tenho saúde física, lido com aflições e dilemas o tempo todo, servindo a Deus. O outro não tem Deus na vida dele, não precisa de antidepressivo, não precisa de remédio para dormir, não tem problemas físicos. Está aí. Que vida que é essa? Vocês estão comigo, irmãos? Terceiro lugar, o Asaf começou a olhar que os ímpios viviam em carnalidade e não sofriam nenhum dano por isso. E ele estava vivendo em pureza, estava vivendo em santidade, mas isso não estava trazendo nenhum benefício para a vida dele. Então ele começou a olhar e falou assim: pô, o cara faz um negócio sujo, passa os outros para trás, trai a mulher, trai o marido, faz o ó do borogodó. Os irmãos entenderam o que eu estou dizendo, né? Faz o que não deve, e a vida dele só vai de bem a melhor. Eu estou aqui vivendo para Deus, sirvo a Deus, oro, sou fiel à minha esposa, trato bem os meus filhos, vivo para Deus. Mas cadê o benefício disso? Que proveito eu tenho? Quantas pessoas, irmãos, nós já não ouvimos isso? Eu tenho 17 anos de serviço pastoral, irmãos. Apesar da minha idade, eu fui ordenado muito cedo. E quantas vezes eu já não ouvi moças que se guardaram, preservaram a sua pureza, não consumaram o ato sexual antes do casamento, se casam, vivem uma vida para Deus, se casam, e aí o casamento se torna confuso, o casamento se torna esquisito, e essas moças começam a olhar e dizer: Zulato, o que adiantou? Me guardei, preservei a minha pureza, vivi para Deus, olha como que está o meu casamento. A minha amiga que pintou, bordou, fez o que podia, o que não podia. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam? Nós temos de menor aqui, amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Está lá, casada, feliz, tem filhos. Quantas mulheres não falam isso? Zulato, eu me guardei, vivi em santidade, né? Quantas vezes eu tive dificuldade junto com meu namorado, mas vencemos, e agora não consigo engravidar. Anos lutando pela gravidez e o bebê não chega. A minha amiga lá que viveu uma vida toda bagunçada, já está no terceiro filho. O Asaf estava nesse dilema. O que adianta obedecer a Deus?
O ímpio está aí vivendo na carnalidade e está tudo certo. Eu estou aqui obedecendo a Deus e o negócio não vai para frente. Quarto lugar, o Asaf começou a olhar e dizer assim: o ímpio fala blasfêmias e as suas palavras não têm consequências. Eu tenho a linguagem santa dos justos e a minha vida não é transformada. Eu vejo o ímpio olhando para o céu e dizendo assim: não tem Deus coisa nenhuma, esquece esse negócio, Deus não tem conhecimento não. Vão pintar, vão bordar, falam coisas que até ao justo mencionar seria vergonhoso. Mas eu que procuro refrear os meus lábios e ter palavras sensatas, palavras de justiça, minha vida não é transformada. Cadê o poder da palavra de Deus? Eu vou lá na igreja e ouço os pastores falarem: irmão, abre a sua boca, profetiza, fala a palavra, não fica falando a respeito das derrotas, mas fala a respeito daquilo que Deus está fazendo. Eu estou fazendo isso, mas a minha vida não muda. E eu vejo o outro lá com a boca cheia de arrogância, e parece que a vida dele prospera muito mais que a minha. E por último, irmãos, em quinto lugar, o Asaf olhou para a prosperidade dos ímpios em contraste com a sua falta. O ímpio tem tudo que ele quer, tem tudo, e eu estou aqui passando falta. Eu estou aqui contando as moedinhas para conseguir pagar as minhas contas. Esse era o estado do coração de Asaf, irmãos. Um coração que foi se tornando amargurado. Por quê? Porque ele começou a observar o mundo à sua volta e ele começou a perceber que não fazia sentido, que o sentido deveria ser: alguém que serve e teme a Deus prospera, a vida vai bem, e alguém que não serve a Deus deveria estar indo de mal a pior. Ele falou: mas não é isso que acontece, e isso não faz sentido. Eu não consigo entender por que eu estou servindo a Deus e a minha vida não está caminhando em direção à prosperidade, e o outro que não serve a Deus está prosperando. E talvez o seu coração esteja aqui essa noite, ou quem sabe em casa, desse jeito, amargurado, porque você está olhando para o mundo à sua volta e você pensa: poxa, eu deveria estar vivendo uma vida completamente melhor, porque eu vivo uma vida de fidelidade a Deus e não vivo. E as pessoas que eu conheço que não têm compromisso nenhum com Deus já conseguiram coisas aqui nessa América que eu estou sonhando ter e não vejo ainda a possibilidade de conseguir chegar lá. Talvez você vê amigos seus que não tem compromisso nenhum com Deus, e o cara deu um jeitinho, e já tem o documento. E você que está decidindo fazer a coisa do jeito certo, não quer mentir sobre informação nenhuma, já está na terceira tentativa e o negócio parece que não vai. O Asaf estava assim, irmão, vocês estão comigo? O coração dele estava amargurado. Qual foi a solução para esse dilema? Qual foi a solução que o texto apresentou aqui, que o Asaf nos apresenta, para essa mudança de um coração cheio de amargura por ficar comparando a sua vida com a vida dos ímpios? A solução foi que ele entrou no templo de Deus. Ele falou assim: tudo isso que eu estou falando mudou o dia que eu entrei no templo de Deus e me deparei com a presença de Deus. Quando eu entrei no templo de Deus e me deparei com a presença, toda essa minha visão mudou e eu comecei a perceber o mundo de uma forma completamente diferente. Então eu queria dizer para você nessa noite: se você está aqui se tornando uma pessoa amarga por causa da prosperidade do ímpio, você precisa ter um encontro com a presença de Deus nessa noite, porque o encontro com a presença de Deus vai mudar completamente o seu coração. Vocês estão comigo aqui? Eu não sei se você percebeu, mas na primeira metade desse salmo, o Asaf fala todas as palavras possíveis, ele só não fala uma palavra. Ele não fala a palavra Deus. Por que o coração se tornou amargo? Porque, irmãos, Asaf colocou de lado a coisa que era mais importante na vida dele para analisar a sua vida, que era quem? A presença de Deus. A presença de Deus. Ele deixou de lado a presença e começou a considerar os fatos como se Deus não estivesse ali. Mas quando ele entrou no templo e foi impactado pela presença de Deus, irmãos, vocês estão comigo aqui?
Eu acho que o Asaf entrou num culto mais ou menos como esse que nós estamos tendo hoje, amém, irmãos? Sabe aqueles cultos que você entra e você fala assim, pô, Deus está aqui. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Ele entrou num culto pentecostal, irmão, aleluia. Pelo amor de Deus, me ajuda, igreja, em nome de Jesus. Chacoalha o seu irmão e fala para ele, vamos, meu filho. Tem algum pentecostal aqui essa noite, em nome de Jesus? Irmão, se ele tivesse sentado num culto geladeira, vocês estão comigo? Ele teria saído mais descrente do que já estava, amém? Ele entrou no culto geladeira, tipo assim, meu Deus, Deus não existe mesmo. Mas eu acho que ele entrou num culto que estava, foi naquele dia que o coral estava assim, uau! O pessoal estava inspirado. E no meio daquele ambiente de adoração, o Asaf teve um impacto com a presença de Deus. E no meio daquele impacto com a presença de Deus, a visão dele, o coração dele foi mudado. A minha oração por você nessa noite é que você tenha um encontro com a presença de Deus, para que o seu coração e a sua visão seja mudada por esse impacto com a presença. Alguém pode dizer glória a Deus aqui? Até que eu entrei na casa de Deus. Vocês estão comigo? Escuta isso aqui, irmão, presta atenção. Asaf sentiu quando ele entrou, escuta isso aqui. O Asaf sentiu quando ele entrou na presença de Deus, que a dificuldade que ele enfrentava não estava tanto no ambiente à sua volta. Quando Asaf encontrou com a presença, ele percebeu que a dificuldade tinha muito mais a ver com ele do que com o seu ambiente. No santuário, no encontro com a presença de Deus, o salmista percebeu que a coisa mais importante era o próprio Deus. Deus mudou o foco dele de maneira surpreendente. Vocês estão comigo? Mesmo em meio a lutas e a dificuldades, Asaf percebeu, irmãos, que a coisa mais digna e mais importante desse mundo é a presença de Deus na vida de uma pessoa. Estar com Deus, ter a sua presença, ter a sua orientação, ter os seus conselhos, ser herdeiro das suas promessas, é um tesouro incomparável. É melhor do que ter posses nesse mundo, é o bem de maior valor. A prosperidade do ímpio passou a ser vista como um sonho que é passageiro. Mas a presença de Deus que estava com ele era constante, definitiva e eterna. Consegue entender, irmãos? O Asaf começou a perceber que, na verdade, todo esse dilema que ele estava vivendo tinha íntima relação com um problema muito sério. E qual era o problema? É que ele não estava valorizando aquilo que deveria ser valorizado e estava colocando os olhos naquilo que deveria ser colocado de lado. Irmãos, muitas vezes nós nos tornamos pessoas amargas por causa disso. Nós valorizamos aquilo que não é para ser valorizado, damos importância demais para aquilo que não é para ser dado importância, e esquecemos de nos apegar àquilo que de fato tem grande valor. Olha o que ele diz: a quem tenho eu no céu senão a ti? E o que existe na terra que eu queira mais do que a tua presença? O salmista Davi vai dizer: um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu preferia passar um dia na porta da casa de Deus do que 1000 dias nas tendas da impiedade. A presença de Deus é mais importante. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Ele começou a perceber, irmãos, que o favor de Deus é melhor do que o favor passageiro dos homens, e que as riquezas que Deus proporciona para uma pessoa são riquezas eternas, porque são riquezas relacionadas à presença de Deus. E isso mudou o coração dele, isso mudou a sua vida. E esse homem, que era um homem de Deus, que tinha comunhão com Deus, que o texto bíblico diz, ele quase o pé dele foi, quase resvalou o pé. O texto diz que ele chegou a questionar: será que vale a pena mesmo servir a Deus? Será? A presença de Deus fez Asaf se lembrar que valia a pena, porque a coisa mais importante era a presença de Deus. Todo mundo comigo aqui, gente? O que eu e você podemos aprender com todo esse salmo aqui, irmãos? Eu quero tirar aqui 4 lições para nós seguirmos e
aprendemos e voltarmos para nossa casa para colocarmos em prática. Amém, queridos? Amém, queridos? O que é que nós podemos aprender com esse salmo aqui? Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos aprender que a crise chega para cada um de nós quando nós ficamos focados demais em nós mesmos e esquecemos de focarmos os nossos olhos em Deus. Quando é que a gente entra nessa crise de começar a questionar se é bom servir a Deus? Quando é que a gente começa a entrar nessa crise de começar a questionar, será que vale a pena viver para Deus? De começar a comparar a nossa vida com a vida dos ímpios. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente tira os olhos de Deus e começa a voltar os olhos demais para si mesmo. Irmão, presta atenção, a vida cristã nunca foi chamada para ser vivida olhando para si. A nossa corrida, a nossa jornada cristã, ela não acontece quando nós colocamos os nossos olhos demasiadamente em nós, nas nossas necessidades, ou colocamos os olhos demasiadamente na realidade à nossa volta. Hebreus capítulo 12 diz que eu e você fomos chamados para correr a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Tem alguém comigo aqui? Eu e você fomos chamados para viver a nossa vida com os nossos olhos voltados para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja em crise de fé essa noite, e essa crise talvez tenha a ver exatamente com isso. Seus olhos estão voltados demais para você, demais para as circunstâncias, demais para o mundo aqui embaixo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer tirar de você essa visão voltada para baixo, e Ele quer te dar uma visão voltada para cima. Ele quer tirar os seus olhos das circunstâncias, e Ele quer colocar os seus olhos de volta nele. Porque se você voltar os seus olhos para Ele, você vai perceber que essa crise aparente, que nada mais é do que uma distorção da visão, pode ser corrigida se os seus olhos estiverem no lugar certo, meu irmão. Quem olhava para o gigante desistia por 40 dias, 1 Samuel 17. Quem olhava para o gigante fugia todos os dias diante do desafio. Mas quem olhou para o Deus que era maior do que o gigante e confiava nas promessas de Deus, caminhou resolutamente em direção ao perigo, sabendo que aquele que era maior do que o gigante era poderoso para lhe dar a vitória. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Volta os seus olhos para Jesus. Tire os olhos de você, tire os olhos das circunstâncias, coloque os seus olhos em Deus. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Segunda lição que podemos aprender é que, irmãos, Deus pode usar a prosperidade do ímpio para provar o meu coração. Deus pode usar o sucesso do ímpio para provar o meu coração, para ver onde que está o meu coração. Que, irmãos, presta atenção. Eu não sei você, mas Deus não quer ser servido, irmãos, pelos benefícios que Ele pode nos dar, mas Ele quer ser servido pelo amor que nós temos por Ele. Amém, queridos? Tem alguém comigo aqui? Vocês estão comigo aqui, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. A religião nos ensinou a usarmos a divindade para alcançarmos o que nós desejamos. O cristianismo nos ensinou que tudo que nós desejamos é Deus. Pelo amor de Deus, eu vou repetir isso aqui. Você não está comigo, amém? Aleluia, tem alguém comigo aqui essa noite? Vou repetir, amém? A religião nos ensinou: use Deus para você ter o que você deseja. Porque são as religiões que fazem isso, irmãos. As religiões nos ensinam: se você fizer o sacrifício certo, por Deus certo, você vai ter o que você quer. Ou seja, a divindade se torna só um meio de você obter o que você deseja. A fé cristã nos ensinou, irmãos, que Deus não é um meio de nós termos o que nós queremos. A fé cristã nos ensinou que Deus é tudo o que nós queremos. Ele é o que nós desejamos, Ele é o que nós precisamos. E, irmãos, quando Deus muitas vezes nos permite passar por essa crise de fé, em que os dilemas, de uma vida que não tem a Deus começa a assolar o coração, Ele começa a nos provar para ver se realmente nós estamos a fim de ficar com Ele ou só com aquilo que Ele pode nos dar. Em João capítulo 6, Jesus fez isso.
A Bíblia fala que uma multidão já havia visto Jesus multiplicar pães e peixes, e estava todo mundo feliz, né? Imagina, você comer pão quentinho que Jesus acabou de preparar, aleluia. Vocês estão comigo, irmãos? Irmão, se comer o pão quentinho do Roca já é bênção. Você imagina comer o pão quentinho que Jesus preparou. Ramanadas, sai em nome de Jesus, amém? Pão quentinho que não engorda, bendito seja o nome do Senhor, amém? E a Bíblia diz que na manhã seguinte, quando a multidão foi procurar Jesus, ele não estava mais lá. E a Bíblia diz que eles foram atrás dele. E quando eles chegaram onde ele estava, disseram: mestre, estávamos há horas te procurando, queremos estar com o Senhor. Jesus virou para a multidão e falou assim: não querem não, isso aí é conversa fiada. Vocês estão aqui, vocês querem pão de novo. Vocês vieram atrás de mim, vocês querem pão. Mas hoje a padaria do céu está fechada, o padeiro celestial não vai trabalhar, hoje não tem pão. Aí a Bíblia diz que o pessoal ficou magoado, olhou para Jesus e falou assim: ah, Jesus, o senhor não quer que a gente te siga? O senhor tem que dar pão para nós. Porque olha só, o povo não seguiu Moisés no deserto, mas para o povo seguir Moisés no deserto, o que o Moisés fez? Moisés deu pão para eles. Então se o senhor quer que a gente siga, o senhor tem que dar pão para nós. Aí Jesus falou assim: primeiro que não foi o Moisés que deu pão, foi o meu pai que deu pão. Vocês querem pão? É isso que vocês estão atrás de pão? Então pois bem, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se vocês comerem a carne do Filho do Homem e beberem do seu sangue, vocês vão ter vida eterna. O pessoal começou a olhar e falou assim: que discurso é esse? Comer a carne dele, beber o sangue dele. Em outras palavras, o que Jesus estava fazendo era desafiar a multidão a passar do nível de relacionamento utilitarista para ter um relacionamento de compromisso com ele. Mas o pessoal só queria o relacionamento utilitarista, então todo mundo foi embora. A Bíblia diz que Jesus virou para os 12 e falou assim: vocês querem ir embora também? A porta da entrada é serventia da casa, pode ir. E aí você conhece esse texto. A Bíblia diz que Simão Pedro olhou para Jesus e disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Tem alguém comigo aqui essa noite? Irmãos, muitas vezes Deus permite que a prosperidade do ímpio nos incomode para colocar o nosso coração no lugar correto, para a gente lembrar que ainda que estejamos despossuídos dos tesouros dessa terra, nós somos herdeiros de um tesouro celeste. A presença de Deus nos foi dada e ela nos é suficiente. A tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Terceira lição que podemos aprender é que nada se compara à presença de Deus. Diga comigo: nada se compara à presença de Deus. Fica de pé no seu lugar, já vou encerrar. Nada se compara à presença de Deus. A essa presença, irmãos, que nós recebemos de forma graciosa. Depois você lê com atenção quantas dádivas o salmista diz. Presta atenção, o salmista diz assim: os meus pés estavam quase vacilando. Ou seja, ele já estava mais para lá do que para cá, irmãos. Ele já estava assim, um pezinho na beira do abismo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Eu já contei essa história aqui, mas deixa eu só contar com fins de ilustração. O pastor Richard vai estar aqui, né? Daqui a uns meses. 11 de janeiro vai estar aqui. Um dia depois do meu aniversário, hein? Ah, moleque. Eu gosto de presente, viu, irmãos? Lembrem-se de mim, em nome de Jesus. Olha só. Mas esse pastor que vai estar aqui com a gente 11 de janeiro, no Brasil, enquanto eu estive lá em Lagoinha, na Matriz, por um tempo ele foi responsável por cuidar de mim, né? Foi o tempo mais difícil da vida dele. Um tempo de deserto. Mas eu lembro que uma época ele me deu um livro para ler. O livro chamava Líderes à Beira do Abismo. Imagina você saindo ali
Imagina isso, você saindo, indo embora para sua casa, aí o irmão da igreja te abraça: ô irmão, tudo bem? Essa semana eu estava orando por você, senti de te dar um livro para ler. Aí você: que bênção! Te entrega o livro. Na hora que você lê o título, Líderes à Beira do Abismo, o que você ia sentir? Nossa, esse irmão me ama, né? Sim ou não? Não. Nossa, gente, na hora que eu peguei o livro, que eu olhei o título, eu falei assim: eu vou matar esse cara. Olhei para ele e falei assim: velho, o que você está pensando? Você me dá um livro que o título é Líderes à Beira do Abismo? Mas ele, com muita sabedoria, muita paciência, falou assim: ô Vinícius, lê o livro, cara, livro fininho, não vai te fazer mal. Lê, você gosta de ler, lê o livro. Falei: eu vou ler nada. Levei o livro para casa, coloquei na minha estante de livro lá e deixei ele lá. Fui lendo outras coisas, mas um dia eu estava orando e o Espírito Santo me incomodou para pegar o livro e ler. Aí eu falei: sério mesmo? Aí o Espírito Santo: sério? Aí eu fui lá na prateleira, peguei o livro e comecei a ler. Irmãos, quando eu comecei a ler o livro, eu tive a sensação de que eu estava próximo do abismo. Quando eu li mais 2 capítulos, eu tive a sensação que eu estava beirando o abismo. Quando eu terminei de ler o livro, eu tive a certeza que eu já tinha caído lá. Essa foi a consciência do Asaf. Ele falou assim: olha, os meus pés quase resvalaram. Eu quase cheguei à conclusão que não valia a pena servir Deus. Mas sabe quem é que tirou ele desse lugar? O próprio Deus. A Bíblia diz que Deus, pelo amor de Deus, irmão, Deus o tomou pela mão direita e Deus o resgatou desse lugar. Porque o texto diz que ainda que todas as coisas possam falhar na vida dele, a presença de Deus nunca falhará. Não importa por onde ele passe, quais os dilemas ele enfrente, a presença de Deus sempre estará com ele. Eu digo para você nessa noite: talvez o seu coração esteja se tornando amargo por causa da prosperidade de um ímpio. Talvez um ímpio que é até próximo a você. Quem sabe um ímpio que trabalha com você, que tem te causado muita dor, muito sofrimento. Talvez um ímpio que é o seu parente, um amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que importa mais nessa vida não é o quanto essa pessoa está acumulando para esse tempo, mas é a riqueza que você carrega dentro do peito, chamada presença de Deus. Ela vale mais do que tudo, ela vale mais do que todas as coisas, ela vale mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que os bens dessa vida. Tire os seus olhos das circunstâncias, volte os seus olhos para Deus, deixe Ele alinhar o seu coração e se apegue à presença de Deus. Levante as suas mãos a Ele nessa noite, em nome de Jesus, e cante a Ele, derrama fogo, derrama fogo e sua glória. Nada importa mais, eu só quero mais. Diga: derrama fogo E sua glória. nada importa mais. Mais uma vez: derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo. E sua glória. Nada importa mais, eu só quero mais. Derrama fogo E sua glória. nada importa mais, eu só quero mais. As vozes: derrama fogo. Eu só quero mais. Nada. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo nessa noite: Senhor Jesus, nessa noite eu quero trocar a amargura, diga a dor, o sofrimento pela alegria de te pertencer. Diga: Deus, eu quero trocar a dor, a amargura
da comparação pela alegria da tua presença. Diga: Jesus, toma a minha vida. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Diga: Jesus, tudo que sou, tudo que tenho, toma em tuas mãos. Diga: eu declaro, eu pertenço a ti. Diga: eu preciso do Senhor. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo. Diga: mas os questionamentos, a dúvida me fizeram caminhar para longe. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nesse auditório e orou pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus hoje. Eu não estou convidando você para uma religião, para uma igreja, para entregar sua vida para um pastor. Pastor não salva ninguém, igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Estou convidando você para um relacionamento com Deus. Ou quem sabe você está aqui, você está afastado, você está longe. Quem sabe viver nesse dilema, pensando assim: é melhor viver sem Deus do que viver com Deus. O Pai está te chamando de volta para casa hoje. Ele quer restaurar a presença dele na sua vida. Se você é essa pessoa que orou pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo. Ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus hoje. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. E se você quer receber essa oração, eu vou contar até 3 e quero que você levante uma das suas mãos para que eu conheça você, amém? Vamos lá juntos? 1, 2, 3, levante bem alto. Tem uma mão levantada ali, pode levantar, levanta bem alto, bem alto. Eu vejo uma mão levantada. Tem mais alguém nessa noite que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou eu quero voltar para Jesus? Se você está tomando essa decisão online, eu quero que você digite hashtag eu decido por Jesus. Hashtag eu decido por Jesus. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Você que levantou a sua mão no seu lugar, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Deixa eu orar com você, deixa eu orar por você. Sai do seu